Alô pessoal, aqui fala Valdeir Carvalho com você com muito prazer. E o papo de hoje vai ser o seguinte: a gente vai falar sobre Esther, sobre quem é Esther, a intenção de Esther, e também vamos falar sobre a pesquisa que saiu, né, a última pesquisa aí Datafolha, dando aí 21 pontos de vantagens do candidato Lula sobre Bolsonaro. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a todos mesmo, pela amizade, pelo carinho, pedir desculpa aos que às vezes a gente não corresponde. Todos nós, vocês também têm suas tarefas, todos nós temos nossas tarefas, o tempo fica muito curto, muito difícil. Essa correria aqui no Rio de Janeiro está cada vez pior, mas eu quero agradecer de todo o coração. E também aos mais de 4.000 acessos na Rádio Metrópole. Então, a gente está organizando aí a Rádio Metrópole, a programação dela, tudo direitinho, para que você tenha uma programação com excelência, da forma como você merece. E outra também falando aí sobre o aplicativo, que a gente em breve vai lançar o aplicativo da Rádio Metrópole, mas por enquanto vocês podem acessar a rádio através dos links que a gente vai deixando tanto no YouTube quanto na página Boas Novas. Então, um beijo para todo mundo, muito obrigado por tudo. Seguimos forte na nossa caminhada, na nossa parceria, na nossa amizade. Sabe que eu também sigo vocês. Muitas vezes eu posso até não ver de imediato, mas depois a gente vai dando mais corridas, tá bom? Então, brigadão, juntos sempre, e vamos sempre lutar juntos. Bom, vamos falar aí sobre a Esther. Quem é a Esther? Esther, a tigresa, a famosa tigresa VIP. Todo mundo sabe que a Esther, ela faz conteúdo adulto, conteúdo erótico adulto, e a Esther, a tigresa, ela começou, eu lembro que um dos primeiros vídeos da Esther, ela era muito nova, e ela foi fazer um protesto em uma rodovia, acho que foi lá em Goiás, que ela foi fazer um protesto sobre a situação, a precariedade que estava a rodovia. E como que estava a Esther, na sua reivindicação, no seu protesto, como que estava a Esther? A Esther, ela estava lá com uma comitiva, a Esther estava com placas, a Esther estava com bandeiras, a Esther estava como? Estava organizando, tinha toda uma trupe com ela. Como que estava a Esther, a tigresa, fazendo o seu protesto contra a precariedade da pista lá, em Goiás? A Esther, ela começou praticamente assim, estava praticamente nua, deitada lá no chão da estrada, com tudo de fora, e o meio que a Esther encontrou para poder fazer o protesto foi, através da sua nudez, passando a mão lá, aquela coisa toda, e os caminhoneiros que iam passando por ali ficavam todos empolvorosos, Caminhoneiro vindo, estrada, curvas, vamos botar assim entre aspas, mas estrada de Santos, e os caminhoneiros vindo ali, quando deram aquela situação, aquela garota lá ali nua, e meio mais buraqueira, água, lama e tudo que tinha direito, aí os caras ficaram empolvorosos, buzinaço, fio, tudo, aplauso, linda, maravilhosa, aquela coisa toda. E ali a Esther começou a fazer seu vídeo, e foi assim que eu lembro, um dos primeiros vídeos dela, fazendo aí o seu protesto contra aí a precariedade da pista aí lá de Goiás. Depois também a Esther, eu lembro de um vídeo que ela fez, ela estava com um rapaz, um garotinho, aquela coisa toda, entre aspas, vocês vão compreender, acho que vocês também serviram, a Esther, vamos botar entre aspas, feirante, vendendo lá, vamos botar sua manga, entendeu? Vocês estão entendendo? A Esther, a tigresa, ela então, quando foi para vender ou entregar a sua manga, ela pega um rapazinho, começa a convencê-lo que a sua manga é muito gostosa, aquela coisa toda, que ela está muito apetitosa, e a Esther manda o garoto fazer o quê? Chupa essa manga, meu filho. Mas aí o garoto, aquela coisa toda, muito novinho, ficou um pouco assim meio estarrecido com o tamanho da manga,
com a cor da manga, a visão da manga. Então ele não quis chupar a manga, né? A manga que a Esther estava oferecendo para ele. Esther, a tigresa VIP, né? Ele não quis chupar a manga da Esther. Bom, aí a Esther começa aí, ela realmente tem muitos seguidores, tem muitos no YouTube, em todas as suas redes sociais, e aí a Esther, ela começa a fazer a sua caminhada erótica. Eu não vou falar atriz pornô, porque eu acho esse termo, tanto para ator como, né, ator pornô, atriz pornô, ele é muito subjetivo, porque não tem como você considerá-los, na minha opinião, não considero como ator. E aquilo ali não é uma arte, né? É uma arte de uma outra forma. Mas, não de você ter uma interpretação de personagens, aquilo ali são eles mesmos. Então, né, não tem como ser atores. São criadores de conteúdos eróticos, filme pornográfico, essas coisas todas. Eu nunca vi, né? Vamos botar lá o Kid Bengala, nunca trabalhou na Globo, nunca contracenou na Globo, no SBT, na Record, nem os outros, né? Nem os outros. Então, ator pornô não é legal. Mas criador de conteúdo, né, erótico, criador aí de filmes pornô, aí sim cabe muito bem aí essa designação. Bom, aí a Esther, ela começa aí a fazer a sua caminhada no conteúdo erótico. Vários filmes feitos por ela, vários vídeos feitos por ela, com várias pessoas, uma coisa de louco, sensacional. Esther aí possibilitando prazeres, delícias, momentos satisfatórios a muitos marmanjos. E aí a Esther depois também, ela cria o seu canal no YouTube. Ela tem, acho que, mais de 1 milhão de seguidores no YouTube. Só que, como o YouTube tem a sua política, né, de proteção, essas coisas todas, então o YouTube não aceita vídeos pornô. Ele permite a pessoa fazer seus contos eróticos. Então, no YouTube, a Esther faz seus contos eróticos. A Esther fala de como que ela chegou e perdeu lá os dois selos, como que ela perdeu os selos. Ela explica toda uma situação, como é que foi a primeira experiência, a segunda experiência. E aí Esther vai mexendo com o imaginário, né, de muitos adultos, essa coisa toda, e começa aí, ganha uma notoriedade, e ela vai fazendo aí as suas peripécias no mundo, né, dos adultos. Bom, aí vai para lá, vem para cá, e que a Esther agora teve ideia. A Esther teve uma ideia e ela quer se candidatar, né, aos 23 anos, por aí assim, acho que ela tem 23 anos. A Esther agora, ela quer se candidatar deputada estadual, né, lá pelo Mato Grosso do Sul. E qual é a proposta da Esther? Qual é a proposta? Ela vai se filiar e como que a Esther quer ganhar voto? Esther, como que ela quer ganhar voto? Bom, ela está prometendo para qualquer um, mesmo aqueles que se dizem bolsonaristas, né, eu acho que são bolsonaristas, ou do Ciro Gomes, essas coisas todas, mas se disserem que vão votar no Lula, declararem seu voto a Lula, aí esses vão ter uma noite de prazer, um dia de prazer com a Esther. Falou que vota no Lula, uma noite, um dia de prazer com a Esther, a tigresa. Tudo garantido, todos os prazeres, todas as posições, tudo. É só falar que vai votar no Lula. Bom, dessa feita, isso aí está sendo, por enquanto, o slogan da Esther. Falou que vota no Lula, então vai ter prazeres comigo. Não importa quem, não importa onde, mas falou que vota no Lula, pode ser de qualquer estado, pode ser qualquer país. Falou que é Lula, então já aí tem uma nova aí, uns momentos de prazeres garantidos com a Esther. Agora, o surpreendente disso tudo é o seguinte: a Esther, ela quer se candidatar ou se filiar, né, ao PT. Bom, todos nós conhecemos aí o PT, partido do Lula, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e também, né, todos nós ficamos cientes do escândalo de corrupção do PT. Bom, então tivemos aí mensalão, petrolão, tivemos tudo que tem direito, e o PT, ele estava praticamente rechaçado aí do cenário nacional, mas impressionante, o PT que apoia tudo, apoia aborto, o PT que apoia exposição, nudez, né, para público infantil, o PT, esse aí mesmo, lá do Gregório do Vivier, esse brincalhão,
que fez uma brincadeira sem graça, né? Falou do Espírito Santo, mexeu com a Trindade, falou do Cabo da Ciolo, esse Gregório do Vivier, e esse partido, o PT, né? O PT, o velho PT de sempre, que sempre apoia tudo, né? Que acontece? Agora o PT foi lá e vetou a candidatura ou a filiação de Esther. Veja bem, o PT foi lá, vetou a filiação de Esther Tigresa ao partido. E qual foi a alegação do PT para vetar a filiação de Esther? Bom, o PT falou, né, segundo uma deputada federal lá do Mato Grosso do Sul, lá do Mato Grosso, que é também conterrâneo, vamos botar assim, de Esther, que é também lá do mesmo estado. Essa deputada federal falou que a imagem de Esther, né, prejudicaria o partido, e aí a Gleice Hoffmann, né, ela encaminhou isso aí, esse pedido para que fosse cancelado a filiação de Esther ao partido, e a dona Gleice Hoffmann, ela, né, falou, e o PT achou que seria com a filiação e a candidatura de Esther que seria motivo de chacota nacional. O PT falou, né, em tantas polêmicas que o PT já participou, em tantas situações contrárias, o PT agora ficou com medo, através, né, pela filiação da Esther, de virar chacota nacional. Oh, engraçado. Interessante o PT. Interessante. Quer dizer, Petrolão, Mensalão, rombo da Petrobras, quebradeira da Petrobras, toda aquela tragédia que nós tivemos aí, causada pelo PT, pela corrupção do PT, né? Não posso falar todo o PT, mas todo mundo sabe que uma parte do PT, né, chegou, fez essa corrupção, isso do seu José Genuíno, essas coisas todas aí. Quer dizer, então, depois do Mensalão, depois do Petrolão, aí o PT alega que a Tigresa, ela é motivo de chacota para os outros partidos, e isso pode prejudicar a imagem do partido. Brincadeira, logo o PT que apoia tudo. Pô, teve um assaltante aí, que ele chegou, assaltou um menino, matou, né? Matou, já tinha pego o celular, matou. E o senhor Luiz Inácio Lula da Silva falou que, né, a sociedade ela foi muito dura com o garoto, já condena demais, e que coitadinho, ele só queria, né, na verdade, coitadinho do garoto, ele só queria era roubar o celular. Ele matou, mas ele só queria roubar o celular. E o que acontece? E com isso o pessoal tinha que perdoar o meliantezinho, né? Então o PT, que defendeu essa causa e defende tantas outras causas aí que são contrárias, né, à formação mesmo social, então o PT achou que a candidatura da Esther à Tigresa seria ou faria motivo de chacota nacional, né? O que, na verdade, é uma piada, Agora, Esther, eu, né, se eu fosse você no teu caso, porque ser rechaçada pelo PT, ter a sua candidatura, né, suspensa pelo PT, logo pelo PT, Esther, você conseguiu o impossível, né? Você conseguiu praticamente ser expulsa do PT. Olha, que tem que ter uma imagem muito braba mesmo. Pô, para ser expulsa do PT, infelizmente, Esther, não estou dizendo que você tenha, que você seja, né? Não é nada disso. Mas a imagem está muito ruim. Porque ser rechaçada pelo PT, aí também, no caso, é motivo de chacota, né? Logo quem? O PT, partido que apoia todas as coisas, todas as causas, né? O PT não tem, vamos botar assim, certos preconceitos, eu não entendo isso daí, mas teve preconceito com você, né? Teve preconceito contigo. Então achou que você seria aí motivo de chacota do partido. E isso, não vou dizer que, no caso, seria, né? Porque qual partido? Quem
quem vai poder usar a tua imagem, né? Lógico, vão usar, mas quem vai poder fazer chacota? Bolsonaro? Bom, não tem condições, né? Não dá, porque vai fazer chacota de quê? Ele já falou tantas coisas aí, já apoiou também tantas coisas, que não tem condições de ser chacota. Os outros partidos também, muito menos, porque o que você faz, né, você de fato, você faz o seu trabalho. Não estou aqui para ser demagogo, cada um seu cada um, você tem seu público, né, você realmente tem muito público, tanto é que você tem muitos seguidores, você faz os seus contos eróticos, perfeito, beleza. O que você faz também, você, né, dá muito prazer a muita gente, então isso aí eu não entendi a tua vida, então não tenho por que ter esse preconceito com relação a você. Agora, qual seria, né, no caso aí a sua bandeira, o que você iria falar, quais seriam as suas propostas aí, então, né, que a gente precisa, ou precisaria, no caso, o pessoal aí do Mato Grosso, saber quais seriam da sua proposta. Mas a Esther, o que aconteceu? Aí o advogado da Esther entrou com uma liminar na justiça, e aí o TSE mandou, o TSE foi lá e determinou que o PT, né, fizesse aí a reintegração da candidatura, que ela pudesse ser filiada ao partido, mandou o PT aceitá-la para que ela possa disputar aí a cadeira de deputado estadual pelo estado do Mato Grosso. Agora, eu não consigo compreender também a sociedade brasileira, que no caso iria ter aí o preconceito com a Esther, a tigresa. Porque, poxa, São Paulo elegeu o Alexandre Frota. E Alexandre Frota fez vídeo pornô, conteúdos adultos aí, e coisas até sinistras, né? Coisas até sinistras. Alexandre Frota sempre foi uma pessoa muito, não vou dizer polêmico, sempre teve uns comportamentos estranhos, né? Muito brigão, agressor, essa coisa toda, e fez aí filmes da Brasileirinha e foi lá, se candidatou a deputado federal e foi eleito por São Paulo com maior tranquilidade. Ninguém fez chacota com nada. Aliás, Esther, se você, né, realmente quer ser eleita a qualquer cargo desses daí proporcionais, tanto deputado, senadora, essa coisa toda, vai para São Paulo. São Paulo é bom, São Paulo é muito bom para eleger. O Eduardo Bolsonaro mora aqui no Rio e foi eleito deputado federal por São Paulo, né? Então você tem Tiririca, você teve Enéas, que era de um outro estado, foi para São Paulo, foi o deputado federal mais votado do Brasil. Então, quem quiser, né, se eleger a deputado, é só ir para São Paulo. Não precisa nem morar, né? É o caso do Eduardo Bolsonaro, não precisa nem morar. É só falar que mora lá em São Paulo, mantém o seu domicílio, diz que mora, faz um registrozinho lá em qualquer local lá do São Paulo, você já está eleito, você já está tranquilo por 4, 5, 8 anos, dependendo do que você vai ser. Se você for senador, está tranquilo por 8 anos. E se for deputado federal ou estadual, está aí tranquilo por 4 anos, mesmo não morando no estado, né? Então é isso. Bom, outra coisa também. Então, o TSE, né, mandou o PT fazer a reintegração da Esther. E eu acho que é uma covardia que estão fazendo com a Esther. Tá? Uma covardia porque o Brasil é um país muito engraçado, ele é um país estranho. Porque se diz conservador, né, agora está falando que é conservador. Nós sabemos. É uma hipocrisia o que tem no Brasil. No Brasil a hipocrisia reina. Reina de uma forma, discurso perfeito, não use drogas. Já vi muita gente aí, muitos artistas contrários à droga e depois já sabe, né? Quando aí se tinha algumas invertidas, aquele que estava lá na marcha condenando o uso era o verdadeiro consumidor. Pessoas também que se dizem aí muito conservadora, fora Globo lixo, Globo é aquilo, muita promiscuidade, tá lá. Maior audiência ainda do país, Globo. As outras emissoras juntas não conseguem chegar à Rede Globo de televisão, não conseguem alcançar o Ibope, as outras emissoras, Bandeirante, SBT, Rede TV, Rede Record, elas não conseguem chegar à audiência da Globo. E Pantanal, que hoje é um dos grandes sucessos da Globo, está sendo agora, nesse tempo da pandemia para cá, o maior sucesso da Globo, você percebe
que na primeira versão não tinha casos, né, homossexuais, não tinha. A Globo já inseriu esse caso na novela, e a novela está explodindo na audiência. Então o que acontece? Não dá para entender o discurso do Brasil. No falar, da boca para fora, conservador. Mas na ação, já sabe, né? Porque se não fosse assim, a Globo não seria, como é ainda, a maior emissora do país. Tão poderosa, tão forte, que o Bolsonaro falou que se ela não pagasse a concessão, ela iria ser caçada. E a Globo já garantiu para 2023, ela pegou do SBT a transmissão tanto da Copa Libertadores, já não vai mais estar com o SBT, vai estar na Globo. Ela está aí novamente revendo a possibilidade de voltar a transmitir a Fórmula 1 e também tudo, a Sul-Americana, tudo deve voltar para a Globo. Então, ela continua sendo a maior emissora do país, vai pagar brincando aí a sua concessão e vai continuar aí sendo a número 1 do Brasil e a segunda do mundo. Bom, então a Esther, né? Então eu acho que esse preconceito contra a Esther aí é uma coisa, sei lá, não está dando para entender, mas ela conseguiu na justiça o direito de se filiar e poder disputar a eleição para deputado estadual lá no Mato Grosso. Agora, mudando, vamos falar da pesquisa. A pesquisa que saiu agora do Datafolha, dando aí 48% das intenções de voto para o candidato Lula, 27% para Bolsonaro, 7% para o Ciro, e os demais candidatos, tanto agora a Simone Tebet está com 2%. Bom, e aí a gente começa a buscar, entender o que quer dizer essa pesquisa. E se a eleição fosse hoje, Lula seria reeleito já no primeiro turno. Lula já seria reeleito no primeiro turno. Aí você fica buscando entender, né? Porque o Bolsonaro, ele tem de fato uma visão, né? No meio evangélico muito forte. Eu acho que não tem candidato, não tem ninguém que vai entrar. Eu estranhei muito, mas muito, não estou falando, mas eu estranhei muito a pesquisa apontar para que no meio evangélico Lula está com 33% e Bolsonaro 36%. Isso aí eu não vejo assim. Aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, né, o domínio de Bolsonaro no meio evangélico é enorme, mas é enorme. Aqui no Rio não demonstra tanta a proximidade entre Lula e Bolsonaro no meio evangélico. O meio evangélico aqui no Rio está praticamente todo com Bolsonaro. Todo com Bolsonaro. Então, essa parte aí eu estou achando muito esquisita. Ainda mais Lula, né, que deu umas declarações esses dias polêmicas sobre aborto, todas essas pautas que elas são contra os conceitos evangélicos. Lula esses dias deu uma derrapada, fez umas declarações aí, né, que vai afastar de vez aí, tem que afastar de vez os evangélicos, porque de fato quem é evangélico não vai apoiar essas situações. Se bem que o problema também é a fome, né? O povo está passando, né? Não estou dizendo que o povo está passando fome, mas como as coisas estão muito caras, a situação econômica está muito grave, então é lógico que também, na hora que o estômago aperta, a fome aperta, então as pessoas nessa hora até desistem da fé e vão votar naquele que pode realmente, ou que pensa que pode chegar e resolver esse problema aí do desemprego, da fome. Então, na mente das pessoas, o Lula é essa opção. Agora, Ciro Gomes com 7%, eu fico até um pouco assim meio ressabiado. Ciro Gomes, que já é a quarta disputa que ele faz, a presidente da República, é a quarta candidatura dele. Hoje ele é um nome bastante conhecido no Senado Nacional, tem muita proposta. Eu acho que os debates serão divisores de água, com certeza. Ciro pode arrancar muito voto aí. Ele tem planos realmente muito interessantes. A questão de tributar, né, as grandes fortunas, fazer uma reforma tributária decente, propor aí, né, uma coisa mais justa sobre essa reforma, sobre esses tributos que recaem pesadamente sobre a população. Temos a Simone Tebet, que está com 2%, mas eu acho que ela vai crescer bastante, ela vai crescer, né, porque o que acontece? Ela foi muito bem na CPI da pandemia. Eu acho que as mulheres que terão um pouco assim de resistência a esses candidatos, principalmente
ao Bolsonaro e ao Ciro, as mulheres podem caminhar aí para o lado da Simone Tebet. Pode ser um processo, a gente não sabe, mas ela também pode, nos debates, crescer bastante. Quando começar a campanha, ela pode aí, e se for o caso, até tirar muito mais votos, porque o PMDB é um partido, ou agora MDB é um partido de direita, né? Nós temos até esses partidos antigos, antigo PMDB, o Democratas, né? O DEM, que é o PFL, também que era muito de direita, muito mais direita mesmo. E então o que acontece? O PSDB sempre foi centro, né? Sempre foi centro, esquerda, aquela coisa toda. Mas o que acontece? Mas a Simone Tebet, ela pode tirar uns votos do Bolsonaro, uma vez que ela vai ter aquele discurso, ela está mais para a direita do que para a esquerda. Não tem como você ver a Simone Tebet na esquerda. E como também Bolsonaro, né, já chegou no teto dele, já está no teto daqueles 30 e poucos por cento, 30%, ele não passa disso, dos seus 20 e poucos por cento. Então, quer dizer, a gente fica aí tentando entender como ele vai reverter esse quadro, né? Mas a pesquisa já dá uma abertura. Pode ser também que essa abertura que o PT, o Lula deu em relação a Bolsonaro, tenha sido por causa do casamento dele com a Janja, né? Lula aí com seus mais de 70 anos, aí estava viúvo e agora, né, dá uma de garotão, aquela coisa toda, casamento, lua de mel, muito comentado, o Lula foi muito comentado, né? Então, quer dizer, isso aí também mexe muito com a sociedade, né? Isso aí mexe muito com o coração da sociedade. Então, aí Lula passa essa visão dele, que ele ficou na mídia, né? De família, tá rejuvenescendo, né? Então, quer dizer, isso aí pode também ter mexido, tem influenciado muito agora nessa última pesquisa. E o que ainda acontece também? O que acontece? Bom, o Lula, as pessoas, nós temos mais dificuldade para poder compreender essa questão PT, Lula, Lula, PT. O PT, na última eleição agora municipal, ele foi varrido, né? O PT foi varrido aí de muitas cidades, muitas capitais, não fez prefeito em capitais, acho que não fez praticamente prefeito em cidade nenhuma no Brasil. E o PT, diante dessas crises e também dessas denúncias, o PT já era para ter desaparecido do mapa. O PT já era para ter varrido, rechaçado, porque ali a situação foi muito grave. O que o PT, o partido fez, e ainda o PT não pediu desculpa, né? Quebrou o Brasil, quebrou o país, mas não pediu desculpa. Então, o que acontece? Então, como é que você vai entender? E o PT, né, é algo assim que você fala, poxa, mas como é que pode? A gente votou, ou no caso, eu votei no Bolsonaro no segundo turno, em 2018, e votei no Ciro no primeiro. Mas votei no Bolsonaro também porque o segundo turno tinha dado Haddad, e aí em rejeição ao PT, não em rejeição a Haddad, eu acho que se Haddad sair, né, se Haddad sair aí do PT, ele consegue dar um voo legal, já com essa situação do Ciro, né, que ele já falou que essa aí é a última participação dele, no caso de eleições para presidente. Ele não vai, depois dessa não vem mais. Então a gente vai ficar, né, sem esses caciques, né, esses políticos de expressão que conseguem, né, ter assim uma certa influência na sociedade. Então Ciro, Lula, essas pessoas estão passando. Então o Brasil vai precisar de uma renovação muito grande, porque de 89 para cá, né, com a redemocratização, a gente teve sempre grandes políticos. A campanha de 89, ela foi muito interessante, porque você tinha Mário Covas, Fernando Collor, Lula, Brizola, Quércia, e era muita coisa mesmo. Eram Ulisses Guimarães, né? Eram políticos de peso, caciques, nomes, né? E de lá para cá a coisa começou já, né, caindo. Aí hoje você vê que nós estamos aí entre Bolsonaro, Lula e Ciro. Isso hoje são os três grandes nomes, né, nacional. Bom, mas o que acontece então? Como é que a gente pode compreender, né, o PT com todas as suas denúncias, com aquela rejeição de 2018, e agora o PT volta a ser protagonista? Bom, a explicação é a seguinte. Silvio Santos falou uma coisa que ele falou muito certa. Ele falou que no Brasil tem 4 personalidades. Não importam o que elas façam. Não importa o que elas façam, elas são muito queridas
pela população brasileira. Roberto Carlos, Lula, Pelé e o próprio Silvio Santos. Ele falou que essas 4 figuras, ele não sabe nem, ele falou, olha, ele não sabe, eu não sei nem o que a gente fez, mas nós somos queridos pela sociedade brasileira. Não importa o que a gente faça, a população brasileira sempre vai estar com a gente. E de fato é uma verdade. Se a gente for acompanhar que desde 89 Lula participou praticamente de todas as eleições, de 89 para cá, Lula participou de todas as eleições. E Lula, em 2018, com toda aquela denúncia da Lava Jato, com todo o estrago que a Lava Jato fez, ele estando preso, ele conseguiu ainda já nos últimos instantes das eleições botar Haddad para concorrer a presidente da República, e Haddad ainda foi ao segundo turno e conseguiu uma expressão interessante de votos, né? Eu acho que ele conseguiu para mais de 40 milhões de votos. Então, ou seja, o que a gente entende é que a figura do Lula, a pessoa do Lula, ela transcende o PT. As pessoas odeiam o PT, mas elas amam o Lula. As pessoas não aceitam o PT, mas as pessoas aceitam o Lula. Então, o Lula, ele está separado do PT, é o que dá para compreender. As pessoas não se importam com o que aconteceu ou não se importam com o PT. As pessoas se importam, acreditam naquilo que o Lula fala. Então, as pessoas não estão votando no PT, elas estão ali com o Lula. Então, como o Silvio Santos falou, não importa o que essas pessoas façam, não importa o que o Lula faça, ou que não importa. As pessoas, elas sempre vão gostar. Odiando é interessante, porque mesmo estando odiando ou gostando, Lula tem essa coisa, né? Ele provoca o amor e o ódio, e essas coisas estão muito paralelas. Então, uma coisa não fica assim a outra, e o que acontece? Aí você olha assim e fala, pô, eles dizem que odeiam, mas o ódio está sempre lá na página, ou estão seguindo, ou estão comentando, mesmo que xingando, mas estão comentando, né? As postagens do Lula, acompanhando aí o Lula. Então essa relação entre amor e ódio, mesmo assim, Lula consegue sobressair, ele consegue ser maior que todas essas coisas. Então aí está explicado essa força, aí está explicado essa liderança, aí está explicado então esse número, né, essa vantagem que ele abriu de 21 pontos sobre o Bolsonaro. Ou seja, a figura do Lula, ele é maior do que isso tudo. Essa é a explicação, né? Você vê que agora, quando ele sai, né, vamos botar da prisão, que o Lula sai da prisão, o que acontece? E depois, quando ele vai fazer o seu comício, tinha muita gente lá fazendo, né, para receber o Lula no comício dele, essas coisas todas. O PT reuniu muita gente, e também tem muitos militantes. E agora, quando a ONU chega e faz essa declaração de que a prisão de Lula foi muito injusta, né, ele vai usar isso muito aí, ela não foi legal e Lula não cometeu, segundo a ONU, Lula não cometeu crime para ser preso. Então o que vai acontecer? Ele vai usar isso aí na campanha e com certeza ele vai, né, angariar muito mais votos. Mas como a gente falou, Lula é muito querido. Agora, e Bolsonaro, ele está no teto e Lula pode crescer muito mais ainda, né? Porque Lula está com seus 40%, mas eu acredito que isso não vai acontecer da militância do Ciro, né, desistir do Ciro, ou o Ciro também desistir. Acredito que isso não vai acontecer. Eu acho que o Ciro tem que ir, deve ir até o final, deve ir. Acredito que ele possa realmente também reverter isso aí no debate. Mas se em caso do Ciro desistir, ou você veja como é que a situação para o Lula está muito favorável. Se o Ciro desistir, ou a militância do PDT, no caso, desistir, esses votos, na sua grande maioria, esses votos vão migrar para o Lula, né? Então, quer dizer, de 40% ele vai para 50% e poucos por cento, vai até mais. Ele ainda não está no teto, ele está ali ele pode alcançar muito mais, porque, logicamente, quem vota no Ciro não vai votar no Bolsonaro. Pode ser que uns e outros vão até votar, lógico, mas a grande maioria vai para o PT, vai para o Lula, vai esquecer essas desatenças, vão esquecer, mas para derrotar Bolsonaro logo no primeiro turno, então a transferência vai ser logo de imediata para o Lula. Então Lula pode crescer muito mais ainda e Bolsonaro já chegou no seu teto, até porque aqueles candidatos que ofereciam risco a Bolsonaro, como foi Moro, o Mandetta, o próprio presidente aí do Senado, Rodrigo Pacheco, essas candidaturas elas não vingaram, ficaram por ali mesmo, porque esses poderiam, porque eles iriam representar a direita, né? Não a extrema direita, mas a direita, e eles iriam tirar votos, lógico, eles iriam tirar votos do Bolsonaro. Mas, como eles desistiram, então,
todas essas pessoas já estão com o Bolsonaro. Bom, então, sendo assim, a gente entende que a figura do Lula ela é maior do que a do PT, então as pessoas votam no Lula, confiam ainda no Lula. Agora, pode ser que a gente também tenha aí a gente não sabe, não tem nada decidido. Lula pensar que ele já está, fazer igual o Jânio Quadros, já achar que já está ali com o seu lombo, né, sentado ali na mesa de presidente, é ainda muito arriscado, porque até lá muita coisa pode acontecer, muitas denúncias, descobertas, então você sabe que, né, sempre em último caso, sempre surge alguma coisa que, pronto, né, aquela candidatura que estava muito forte, vai logo para a ruína. Então, quer dizer, o cenário é esse, eu não sei, eu estou muito ainda temeroso, né, pelas essas eleições, não sei se ela vai ser conturbada ou não. Eu vejo Bolsonaro assim, né, com muita falácia, aquela coisa toda, fala muito, aquelas coisas todas, fala aí as suas badernas, mas acho que na hora lá, não sei, vai miar. Porque no Brasil, né, as instituições, diferentemente de outros países, principalmente como a Venezuela, no Brasil as instituições funcionam. Porque se elas não funcionassem, o golpe já teria sido dado. Né? No 7 de setembro, o Bolsonaro teria dado o golpe. Mas, como também nem toda a Força Armada, as Forças Armadas, elas estão... o Bolsonaro tem uma parcela grande das Forças Armadas, mas não é um total, né? não é o todo. Tem uma parte que não apoia Bolsonaro, aquela coisa toda. Então, quer dizer, fica muito difícil para dar o golpe, até porque as instituições, não importa, as instituições no Brasil, democraticamente, elas funcionam. Então, gente, é isso daí, tá? E vamos ver como é que vai ficar, vamos acompanhar a situação da Esther, a tigresa. A gente vai colocar essa conversa na rádio Metrópole, você também vai poder acompanhar em todas as nossas redes sociais essa conversa. E é aquilo, eu acho engraçado quando a gente faz algumas postagens, igual esse dia eu fiz, eu não gosto de fazer muita postagem sobre política, por causa das opiniões, porque as opiniões, na maioria das vezes, elas são muito mais agressivas. E a gente não está mais em tempo de agressão, nós somos de democracia, né? Somos todos do mesmo país, então para que vai ficar se agredindo? Tem porquê. Nós temos que lutar juntos para que o Brasil possa... ele não está bom. A situação do Brasil está ruim, está horrível. A coisa está brava. Né? Aqui no estado do Rio, então, o troço piorou de uma forma. O Rio de Janeiro deu um salto para trás de 30, 40 anos. Impressionante, mas deu um salto. Regrediu. Agora o que acontece? Mas já sobre essa questão do PT, que a gente precisa lutar, fica claro que isso. Que a gente. Aí a gente fica botar as postagens, mas eu percebi uma coisa. Esses dias eu fiz uma postagem sobre essas eleições e o quanto que as pessoas realmente estavam com uma rejeição a Bolsonaro. Podem ir lá na página Boas Novas, vocês vão ver o quanto que as pessoas. Uma rejeição muito forte a Bolsonaro, e aí, estranhamente, as pessoas apoiando o Lula. Entendeu? Então é aquilo que a gente detecta realmente até nas postagens. Lula, não importa, seja amado ou seja odiando, ele desperta aí uma paixão pelo povo brasileiro. Meu povo, valeu demais pela companhia aqui, beijo no coração, tamo juntos sempre, tá? E vamos continuar sempre se falando pelas nossas redes sociais também, na Rádio Metrópole, a rádio que toca o seu coração.